Hoje, a gente vai mergulhar numa dinâmica psicológica que é, ao mesmo tempo, muito complexa e, infelizmente, muito comum. Vamos falar de como a arma mais poderosa de uma pessoa narcisista não é a agressividade, mas sim algo dentro da própria vítima: o seu senso de moralidade. Aquele medo de ser ou até mesmo de parecer uma pessoa má. Para começar, vamos pensar numa pergunta que pode ser bem familiar e, sinceramente, muito angustiante para muita gente. Essa inversão de papéis, sabe? Ela não acontece por acaso. É uma tática. E a gente vai entender direitinho como ela funciona. Então, para começar, vamos explorar essa realidade meio que de ponta cabeça que se cria no abuso narcisista. Um cenário onde a vítima muitas vezes acaba sendo pintada como a grande vilã da história. Essa tática tem nome. É a vilificação da vítima. E funciona mais ou menos assim. O manipulador provoca, 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 até que a outra pessoa explode. E aí, essa explosão é usada como a prova de que ela é o problema. Isso atinge em cheio aquele medo que a gente tem de ser uma pessoa difícil ou descontrolada. E esse exemplo é clássico. A reação da vítima é totalmente tirada de contexto para fazer com que ela pareça instável ou agressiva. Todo o histórico de provocação é convenientemente esquecido. E aí, a pessoa que só estava se defendendo começa a duvidar de si mesma. Será que o problema sou eu? Será que eu que estou agindo errado? Agora a gente chega no coração desta análise. Aqui, vamos desmascarar a principal ferramenta de manipulação. A arma que, no fundo, torna todo o resto possível. E o ponto crucial é exatamente este. A tática mais perigosa não é a intimidação óbvia, mas sim a exploração da empatia e do senso de justiça de alguém. Pessoas narcisistas sabem que gente empática se preocupa com os outros e tem um medo profundo de ser cruel ou injusta. É bem aí que a manipulação entra em cena. A culpabilização ou guilt tripping é basicamente a técnica de transformar a bússola moral de alguém numa arma contra essa mesma pessoa. É fazer com que ela se sinta culpada por colocar limites ou por reagir a um tratamento injusto, ativando justamente aquele medo de estar sendo egoísta ou uma pessoa má. E é muito importante entender que essa manipulação toda não é um pedido de ajuda que deu errado, sabe? Ela tem um objetivo único e muito, muito específico. A intenção aqui não é resolver um problema. A meta é uma só: fazer a outra pessoa se sentir culpada para manter o controle. Porque a culpa paralisa, a culpa confunde e faz com que a vítima acabe cedendo e assumindo responsabilidades que não são dela, só para aliviar aquele peso horrível de se sentir como a pessoa má. Certo. Agora que a gente já entendeu qual é a arma principal, vamos dar uma olhada em como ela é usada junto com outras táticas. É como se fosse um arsenal completo. Vamos nos concentrar em 3 das táticas mais comuns que formam essa estratégia: o gaslighting, a projeção psicológica e o papel de vítima. O gaslighting é uma campanha sistemática para fazer alguém duvidar da própria realidade. Essas frases vão minando a confiança na própria mente, tornando a pessoa muito mais vulnerável a aceitar a história do manipulador. Ela começa a se questionar se a sua própria interpretação das coisas não é, de alguma forma, mal intencionada. A projeção é tipo um espelho distorcido. Quando uma pessoa narcisista acusa alguém de ser egoísta, manipuladora ou mentirosa, na maioria das vezes, ela está na verdade se descrevendo. Ela joga suas próprias características nos outros para não ter que encarar a si mesma. E aqui a gente vê a vitimização em ação de forma bem clara. A realidade dos fatos é completamente distorcida para gerar pena e fugir de qualquer responsabilidade. Ao se colocar como uma parte injustiçada, o narcisista força a outra pessoa a se sentir culpada por ter sido cruel, fazendo com que ela recue dos seus próprios limites só para não parecer a vilã. Bom, vamos avançar um pouco. O que acontece quando o narcisista sente que está perdendo o controle? Aí, a coisa tende a ficar mais agressiva e a batalha se torna pública. Uma campanha de difamação é uma estratégia muito bem calculada. Primeiro, a história é reescrita para que a vítima pareça a agressora. Depois, pessoas são recrutadas para espalhar essa versão. E o objetivo final é o isolamento, tornando real o maior medo da vítima: ser vista por todo mundo como a pessoa má da história. Esse termo, macacos voadores, vem lá de O Mágico de Oz e descreve perfeitamente essas pessoas. Geralmente, elas não são mal intencionadas, mas são tão manipuladas pela narrativa de vítima do narcisista que acabam, sem nem perceber, participando do abuso e do isolamento do verdadeiro alvo. Ok? Já analisamos as táticas. Agora, vamos mudar o foco. Vamos identificar os sinais de que toda essa manipulação está finalmente perdendo o poder e como é o caminho para a libertação. Chegar nesse ponto é um processo, claro.
Começa quando as provocações perdem o efeito, quando a confiança na própria percepção é restaurada. O momento-chave é quando se percebe que a necessidade de se defender ou de provar a própria inocência simplesmente não existe mais, porque a opinião do manipulador perdeu totalmente o peso. É a calma de não precisar mais participar desse espetáculo. E é muito importante reconhecer isso. Se desligar dessa dinâmica é um ato de uma força imensa. Não é desistir, é vencer, é o começo da recuperação da própria identidade e da paz de espírito. Pois é, a felicidade genuína de alguém, uma felicidade independente e autêntica, isso destrói a principal fantasia do narcisista, a de que ele é indispensável, o centro do universo da outra pessoa. É a prova final de que o controle foi quebrado. E para a gente fechar, fica esta reflexão. A verdadeira liberdade não vem de vencer o debate ou de convencer os outros de que a sua versão dos fatos é a correta. Ela vem de tirar a própria energia desse jogo de manipulação e redirecionar essa energia para se redescobrir, para saber quem se é, muito além da sombra da opinião deles.